E eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. O texto diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vamos continuar lendo? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder seu casardano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Bom, irmãos, nós vamos nos ater aos versos 23 e 24, ainda que eu tenha lido até o final do fragmento. O texto diz, Jesus dizendo aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A Quaresma, como eu disse no começo, é um tempo que nos chama ao realinhamento do nosso pensamento, a um realinhamento espiritual. É como se o calendário litúrgico, ele percebesse que 365 dias no ano são capazes muitas vezes de nos levar a nos distrair, a perder o foco, a nos ocupar com as demandas da vida e nos esquecer daquilo que é essencial. A sermos consumidos pelos nossos projetos, pelos nossos planos, e perdermos a sensibilidade de esperar ouvir a voz de Deus. A pressa que nos toma, o senso de urgência no qual nós estamos vivendo, faz com que a gente atropele o tempo necessário de pensar, refletir, orar, fazer o silêncio que Abacuque fez para ouvir a resposta e a voz de Deus. E então chega o tempo litúrgico que nos convida a este momento de reflexão. É um convite para nós olharmos de novo para a cruz de Cristo. É um convite a nós voltarmos a nos questionar a respeito do propósito e do motivo pelo qual Jesus veio a morrer na cruz por nós. E num tempo que nós vivemos, onde nós vemos um vasto crescimento do segmento evangélico no Brasil, mas predominantemente composto por pessoas que querem os benefícios do evangelho, sem o custo do discipulado, que querem as glórias que podem receber de Deus, sem passar pela cruz, para a qual Jesus aponta dizendo: se você quer ser meu discípulo, você terá que assumir a sua cruz. E cada dia. Esta é uma das declarações mais exigentes e radicais do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus Cristo. Dizer que seguir Jesus é muito mais do que se tornar adepto de uma religião, do que se tornar frequentador de um culto evangélico, do que se tornar alguém que vai à igreja domingo. Seguir Jesus é abraçar a cruz. E ele não negocia isso. Isso não há flexibilização desta radicalidade do Evangelho. Quando um moço se aproxima de Jesus dizendo: eu posso te seguir,
Jesus diz, claro, e ele diz assim, mas antes deixa eu ir sepultar meu pai. E Jesus diz assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, quanto a ti, importa seguir-me. Radical esta informação, pesada demais, difícil até de entender. Quando Jesus diz, se você quer seguir Jesus, nada pode ser prioridade na sua vida antes dele. Entretanto, nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho virou um acessório de bem-estar. Algo que eu procuro para buscar uma melhor satisfação de vida. Afinal de contas, parece que o estilo de vida dos crentes, que o tipo de crenças que eles professam, trazem algum conforto, alguma paz, alguma estabilidade. Mas o Evangelho não é algo que a gente procure para buscar conforto. Outro moço procura Jesus e diz, Senhor, eu posso te seguir? E Jesus diz, olha, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ser cristão não convida você para um lugar de conforto, mas para um lugar de desconforto cotidiano. Os púlpitos das igrejas se transformaram em lugares onde a mensagem tem sido pregada para trazer alívio e conforto aos corações. E faz parte do Evangelho trazer alívio para a sua alma. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o Evangelho não é só isso. E ele não para neste passo. No mesmo texto de Mateus 28, Jesus continua dizendo, mas aprendei de mim. Ou seja, existe um momento onde o Evangelho irá servir a você como alívio, como um refrigério da sua alma. Mas há um segundo momento onde o Evangelho convida você ao discipulado. Aprendei de mim. E este discipulado é um processo cotidiano de negar-se a si mesmo, e é o que nós vamos caminhar com o texto em 6 pontos, que eu quero tratar com você nesses 2 versos. Eu quero tratar de 6 importantes pontos para a nossa reflexão. Primeira coisa, vamos voltar ao texto. Se alguém quer vir após mim, a primeira declaração de Jesus é, negue-se a si mesmo. A primeira condição do discipulado é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é uma autoaversão, sabe? Não é um desprezo pela sua vida, pela sua existência, não é uma desvalorização de si mesmo. Negar-se a si mesmo significa a renúncia do governo do ego, do governo do eu, numa linguagem psicológica mais atualizada. Porque no meu tempo a psicologia freudiana tratava como id, ego e superego. Mas, mais atualizadamente, a psicanálise trata como id, eu e supereu. Então, basicamente, aquilo que nós chamávamos de ego, hoje é chamado de eu. Negar-se a si mesmo significa renunciar o governo do eu. E dizer algumas coisas para o seu próprio coração. A primeira, a minha vontade não é a mais suprema, e esse é um grande desafio para esta geração. É um grande desafio para este tempo que nós vivemos, onde nós temos sido ensinados
a valorização da realização e da satisfação dos nossos próprios desejos. Onde nós vivemos numa sociedade que defende, inclusive, que os direitos individuais se sobreponham até ao direito coletivo. Faça o que você quer, viva como você quiser. Rasgamos os pactos sociais de convivência e estamos criando uma geração que não aceita ouvir não, que não aceita limites, que não aceita controle, que não aceita nenhum tipo de cerceamento, e por isso tem sido tão desafiador para os jovens desta geração permanecerem na igreja, porque o Evangelho os convida à submissão, num mundo onde eles têm sido ensinados a não ouvir, a não baixar a cabeça e a não se submeter a nenhum dogma, a nenhuma regra, a nenhuma lei que não seja ao seu próprio desejo e à sua própria vontade. E o primeiro chamado do discipulado para mim e para você é: a minha vontade não é mais suprema. Como felizes seriam os casamentos se nós pudéssemos viver este Evangelho. Quão menos embates, conflitos, contendas, discussões nós teríamos nas nossas relações conjugais se nós disséssemos: a minha vontade não é a mais importante. Os meus desejos, segunda coisa, os meus desejos não são absolutos, não são mais absolutos. Terceira coisa, a minha identidade não está mais centrada em mim mesmo, mas eu vou trazer a minha vida ao controle, ao governo e ao senhorio de Jesus Cristo. E eu vou viver a minha vida pautado pela vontade de Deus e por aquilo que o Evangelho me chama a fazer e me chama a viver. Isso, numa linguagem bem reformada, é a mortificação do eu, a mortificação do ego. É uma consequência direta da experiência espiritual e sobrenatural que nós chamamos de regeneração. Ou seja, quando Jesus Cristo, quando o Espírito Santo ilumina o nosso pensamento e nós nos quebrantamos diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, e que a nossa experiência de vida passa por uma transformação interior. Esta experiência, na nossa soteriologia, nós chamamos de regeneração. Aquilo que Jesus diz a Nicodemos e exemplifica para Nicodemos com a seguinte frase: importa-te nascer de novo. Este nascer de novo muda a nossa perspectiva de mente e muda as nossas prioridades. Possivelmente, se você buscar hoje o conselho de alguém a respeito de alguma coisa, veja, especialmente na sociedade ocidental e especialmente no contexto latino, nós somos muito assim, porque nós somos muito emocionais, né? E aí você busca o conselho de um amigo a respeito de uma decisão que você precisa tomar. E o conselho que ele lhe dá é o seguinte: siga o seu coração. Siga o seu coração. Esta é a máxima do nosso tempo, da nossa geração. Siga o seu coração. Se isso te faz feliz, essa é uma outra resposta muito comum no nosso tempo. Se isso te faz feliz, se isso te faz se sentir melhor,
E nós vamos tomando decisões baseadas na satisfação do desejo do nosso coração. Enquanto a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Enquanto a Bíblia diz, o coração faz planos, mas a resposta dos lábios, ela vem do Senhor. Ser cristão não é fazer o que me faz feliz, não é fazer o que me faz me sentir bem, é fazer o que é certo ser feito. E fazer o que é certo, muitas vezes, nos leva a negarmos a nós mesmos. Seja fiel a si mesmo. Não, isto é uma mentira do diabo. Seja fiel a Cristo. Seja fiel a Cristo. Renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E deixe Jesus Cristo reinar sobre a sua vida. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa. O que diz o texto? Negue-se a si mesmo. Tome dia a dia a sua cruz. Em outra tradução diz, tome a cada dia a sua cruz. No contexto do primeiro século, e nós estamos no primeiro século da igreja, quando surge o Evangelho de Lucas, no conceito do primeiro século, cruz é símbolo, não é símbolo religioso, sabe? A cruz não é um símbolo. Ontem eu estava indo com meus filhos, e com a Margarete a gente foi jantar, né? Comemorar meu aniversário. Não convidamos ninguém, foi uma coisa bem intimista, assim, só nós mesmos. Já era tarde, já era quase 9 da noite. E quando a gente passou aqui na Praça do Barro, tinha uma igreja fazendo uma evangelização ali. E me chamou a atenção que tinha um menino com roupão branco, com uma cruz assim, menor do que ele, nos ombros, assim, e ele andava assim para lá e para cá, né? Atravessando a rua para que as pessoas vissem, e ele representando Jesus, carregando a cruz. E eu fiquei olhando, naturalmente o sermão já estava todo preparado no meu coração, e eu fiquei olhando, eu falei assim, se a cruz fosse tão leve, se a cruz fosse tão fácil de ser levada, antes da cruz ser um símbolo religioso, e ela está aqui porque é símbolo da nossa fé, o apóstolo Paulo diz, eu não tenho outro assunto a falar, senão de Cristo e Cristo crucificado. O centro do cristianismo é a cruz de Cristo. Por isso que a data mais importante do nosso calendário não é o Natal. A data mais importante do nosso calendário é a Páscoa, onde nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor. A cruz, meu irmão e minha irmã, era instrumento de morte. Tomar a sua cruz e seguir cada dia com ela, significa você admitir e viver como alguém que de alguma forma já foi sentenciado. A cruz não é algo ocasional. A cruz no sentido de crucificar-se, de morrer, não é alguma coisa que de vez em quando você vai exercitar na sua espiritualidade. A cruz, enquanto lugar de oferecer a sua vida para Jesus, não é o que você faz domingo vindo para a igreja, não é o que pessoas fazem subindo de joelho em escadarias, pagando promessas, ou fazendo qualquer outro gesto religioso, tentando expressar sacrifício e devoção. Isto não serve de nada para Deus. Você acordar num domingo de manhã com um sol desse bonito, podendo ir para a praia, e você está na igreja hoje,
Aliás, fico muito honrado, viu? O Michel está aqui com a família, trabalha comigo, o Marcão também está aqui. E meu chefe acabou de chegar, ele está lá dando um nome lá no acolhimento. E ter amigos aqui. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Frequentar uma igreja não tem, do ponto de vista do compromisso com Deus, valor nenhum. Mas alguém disse para você que isso faz parte de um pacote de salvação, sabe? Que ser cristão é você frequentar um culto, praticar algum rito. Ser cristão não é isso. Ser cristão não é vir domingo para a igreja. Ser cristão não é cantar aqui. Ser cristão não é chorar, como eu chorei agora há pouco aqui, emocionado com a canção. Ser cristão é cada dia, dia a dia, todo dia que eu desperto de manhã, eu tomar a minha cruz, eu acordar disposto a negar-me a mim mesmo, eu acordar disposto a fazer morrer os meus desejos, os meus impulsos, os meus instintos, sabe? Crucificar todos os dias o homem que eu sou, para poder renascer como um homem melhor. Porque se morrerdes com Cristo, diz o apóstolo Paulo, com ele vocês serão ressuscitados. Vir ao culto é só uma consequência do meu compromisso com Deus. O desejo de louvar, o desejo de adorar, o desejo de ouvir a palavra e aprender. Mas isso não me faz estar bem na fita com Deus, frequentar uma religião, fazer parte do culto, ser evangélico. O que nos faz discípulos de Jesus é dia a dia tomar a nossa cruz para segui-lo. São renúncias constantes. O que te faz discípulo de Jesus é você, na hora de querer responder alguma coisa a partir dos seus impulsos, das suas pulsões, dos seus ódios, você crucificar este desejo para dizer a palavra mansa, ou para fazer silêncio, para engolir o seu orgulho, para engolir o seu ego, para não querer ter razão numa discussão com a sua esposa, com seu esposo, para não querer impor o seu ponto de vista para ninguém, para não querer revidar o mal com o mal, para não sentir prazer na vingança, porque nós somos maus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou, irmãos. Orem por mim. Eu sou mau. Às vezes eu estou no trânsito de moto, e a gente que é motociclista, né, São Paulo, a gente sabe disso. E passa aqueles loucos correndo em velocidade, e dá um susto e quase esbarra em nós. Tem uns motoqueiros malucos por aí, né? É quando dá aquele grauzinho ainda, o meu coração diz assim, tomara que caia. Nessas horas eu entendo toda a teologia do pecado original de Santo Agostinho. Nessa hora eu entendo o conceito da depravação total do homem, construído por João Calvino no século XVI, mentor da nossa teologia presbiteriana. Nessa hora eu me dou conta que eu não sou bom. Nessa hora eu me dou conta que eu sou perverso, que eu sou mau. Quando eu sou capaz de magoar as pessoas que eu amo até, de magoar meus filhos, de magoar a minha esposa, a quem eu digo que amo, quando eu sou capaz de
decepcionar um amigo, quando eu sou capaz de fazer coisas das quais eu me arrependo depois, eu me dou conta que eu não sou bom, eu preciso morrer todo dia, eu preciso tomar a minha cruz todo dia, porque se eu me permitir ser quem eu sou terrível, eu sou mau. Os meus pensamentos pensam as vinganças mais cruéis e perversas. E aí eu sou capaz de aplaudir a morte, de aplaudir a vingança, por me sentir vingado, justiçado, no meio desta sociedade perversa e cruel. E eu vou para a cruz e digo: Senhor, muda o meu coração, porque eu não quero ser eu mesmo. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Dr. Martin Lloyd Jones dizia: cristianismo não é um conjunto de crenças. Cristianismo é uma vida marcada pela cruz. Aliás, Tiago diz: você tem fé? Até os demônios a têm. Eles creem e eles até tremem, mas não obedecem. Cristianismo não é ter um conjunto de crenças. Cristianismo, repito, o Dr. Martin Lloyd Jones, é ter uma vida marcada pela cruz. É dizer não a si mesmo quando ninguém vê. É negar a satisfação de si mesmo, ainda que ninguém esteja olhando. É permanecer fiel, ainda que seja difícil, ainda que as circunstâncias nos convidem a buscar atalhos. Mas você permanece fiel. É escolher a Cristo acima de escolher o conforto de viver. Repito o argumento da primeira fala: o cristianismo não é um convite a você realizar os desejos do seu coração e a ser feliz. O cristianismo é um convite a você negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz cada dia. Ainda que a sua fé te leve ao lugar do desconforto. A cruz de Cristo, irmãos, a cruz que nós celebramos quando ceamos, a cruz que nós vamos celebrar na Páscoa, daqui a 2 semanas, não é um evento. Ela tem que ser um estilo de vida. Jesus está dizendo: ser meu discípulo significa morrer a minha morte, tomar você também a sua cruz e me seguir cada dia. Amém? Terceira coisa, vamos ao texto de novo, do verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz. E qual é a última ordem? E siga-me. O cristianismo não é apenas negar algo, mas é seguir alguém. E é isso que nos distancia de muitos pensamentos filosóficos que podem até parecer com a nossa fé, mas que tem uma diferença muito grande. Daqui a pouco, lá no 6º argumento, eu vou falar, por exemplo, da diferença entre o cristianismo e o estoicismo. Porque o cristianismo não é apenas negar algo, não é apenas suportar algo, é seguir alguém. O centro não é tão somente a cruz, mas é Jesus Cristo, que foi a cruz por nós. Porque existe uma expressão de religiosidade que parece apegada à ideia do sofrimento, à ideia da privação.
de que ser um bom religioso significa você se privar de todo e qualquer tipo de prazer, de alegria. Aliás, na Idade Média as pessoas se flagelavam, usavam, e até hoje existem ordens religiosas que fazem isso, usavam instrumentos que mantinham-os com constante dor, porque o sofrimento parecia ser um sacrifício necessário para a elevação espiritual. Este pensamento, tanto quanto estoico, não é cristianismo. Nossa fé, ela tem um objetivo. A nossa fé significa nos tornar parecidos com Cristo. Morrer para o homem que somos, que nos faz parecidos com Adão, e renascer para nos tornar parecidos com Jesus. Este é o grande desafio do cristianismo. Não é olhar Jesus como, olha, que grande homem ele foi, que grande exemplo que ele deu. Não, é olhar Jesus e dizer, este é o modelo divino que Deus apresentou para que eu me torne como ele. Irineu de Leão, no século II, dizia, o grande objetivo da salvação não é nos levar para o céu, o grande objetivo na salvação é nos fazer parecer com Cristo, porque Ele se fez homem como nós, para que nós nos tornássemos divinos como Ele. Veja que coisa poderosa! É tomar parte daquilo que parece intangível, uma utopia tão distante, mas o grande desafio do cristianismo é sermos discípulos de Jesus para nos parecermos com Ele. Foi por isso que Pedro, que estava ali, quando Jesus estava sendo conduzido preso naquela madrugada, antes da sua crucificação, e Pedro meio que tentando se disfarçar, tentando não ser reconhecido, as pessoas inevitavelmente olhavam para ele e o reconheciam. E diziam, você é discípulo dele. Não, não sou, nunca ouvi. Não, você é discípulo dele, você parece com ele. Ser discípulo de Jesus, irmão, é parecer com Jesus. E quando é Jesus que é o nosso padrão, a gente se envergonha de quem a gente é. Por isso que eu tenho uma aversão, eu tenho uma falta de paciência com o crente que vive se julgando melhor do que os outros, sabe? Porque ele é crente, porque ele é evangélico, porque ele se acha salvo. Eu tenho uma falta de paciência com essa gente que se acha santa, porque ele fica se comparando com os outros. Meu irmão, você tem que se comparar com Jesus. E quando eu me comparo com Jesus, eu tenho vergonha de quem eu sou. Porque o grande chamado do cristianismo é para eu ser discípulo dele e me parecer com ele. João Calvino dizia que toda a vida cristã é um caminho onde nós vamos sendo conformados na imagem de Cristo. Siga Jesus. Ele é o seu modelo. Nosso encontro, nosso churrasco dos homens da igreja no sábado passado, nós tivemos quase 2 horas de conversa, né? Foi Felipe que durou o nosso papo ali no final, mais ou menos, né? E a gente teve quase 2 horas de conversa, e a nossa discussão é que é Jesus Cristo o nosso modelo de masculinidade. Nesse tempo que a sociedade vive discutindo família tradicional, família cristã, modelo de família, modelo de homem, nesse tempo que os legendários sobem montanhas, gritam vestidos de laranja, os homens tentando buscar o significado da sua masculinidade, eu disse tolice, um monte de baboseiras. O nosso modelo de masculinidade é Jesus Cristo. O nosso modelo de marido é Jesus. O nosso modelo de homem é Jesus. E enquanto os homens estão buscando um lugar de dominador, de liderança, de comando, de ter poder e de ter autoridade, Paulo diz aos Efésios capítulo 5,
Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela e morreu por ela, para fazê-la santa e para que ela se apresente diante dele como uma noiva adornada, linda e formosa, sem ruga e sem mácula. Portanto, Paulo não usa nenhum outro homem da Bíblia como modelo para o homem cristão. Ele não busca Davi com a sua força, ele não busca Abraão com o seu patriarcado, ele não busca Moisés com a sua autoridade profética, ele não busca nenhum outro modelo bíblico para dizer para nós cristãos: olha, seja um homem, seja um marido, seja um macho como esse. Ele diz: olhe para Jesus, Jesus Cristo é o modelo de homem que você tem que ser. Jesus. Siga-me. Esse é o objetivo do cristianismo. Siga Jesus nas suas decisões. Obrigado, Gui. Nos seus afetos, nas suas escolhas, nos seus gestos, na sua liderança, nas suas prioridades, no seu cotidiano. Quarta coisa, agora nós vamos para o verso 24. Irmãos, eu me planejei para pregar até às 11. Faltam só 9 minutos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A quarta coisa é que o grande engano, irmãos, é tentar ganhar a vida. Tentar ganhar a vida. Este é um dos maiores enganos espirituais. Martin Lloyd Jones diz: não há engano maior do que esse. O homem natural acredita que tentar preservar a si mesmo é um caminho para ganhar a vida. Salvar a vida significa proteger os seus interesses, evitar sofrimento, viver para si mesmo, buscar realizar-se, manter o controle, evitar muitas vezes o conflito para se preservar, sabe? Pastor, você está dizendo que eu tenho que buscar o conflito? Não, irmãos, eu só estou dizendo que muitas vezes os problemas precisam ser enfrentados, porque quando a gente tenta se esconder deles, eles não desaparecem, eles crescem. E às vezes a gente tenta salvar a si mesmo, sabe? E às vezes a gente mergulha no silêncio, se fecha e se esconde, se protege na nossa caverna. É o impulso mais profundo do nosso coração. Mas Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Eu gosto sempre de citar autores que eu admiro, e por isso que eu já repeti Martin Lloyd Jones aqui algumas vezes. O grande problema do homem não é o pecado moral, ou seja, o pecado externo. Nós temos uma pregação religiosa, especialmente evangélica, que adora focar no pecado comportamental, no pecado aparente, que tem a ver com roupa, que tem a ver com sexualidade, que tem a ver com moralidade. A religião adora esses temas, que são os temas estéticos, os temas externos. Mas o nosso grande problema, e aquilo que precisa ser mudado em nós, não está no campo estético, está no campo ético. Tem a ver com o modo como a gente vai construindo a nossa identidade.
Então o problema não é o comportamento moral, é o egoísmo radical. O pecado, aquele que deu origem à queda do homem, descrito no poema da criação no livro de Gênesis, o pecado simbolizado por comer o fruto, foi apenas uma escolha de estar vivendo submetido ao Criador ou tornar-se senhor de si mesmo. E Adão escolheu tornar-se senhor de si mesmo. Escolheu não abrir mão. Escolheu o egoísmo. Escolheu buscar significado em si mesmo. Mas isso nos leva à destruição espiritual. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que tenta se proteger, aquele que tenta se fechar em si mesmo, irmãos. A vida se constrói quando a gente se entrega, quando a gente se abre, quando a gente se dá. Quantas vezes a gente sofre decepções em relacionamentos, uma decepção amorosa, e a gente começa a não acreditar mais no amor, não acreditar mais nos relacionamentos, não acreditar mais que você possa ser feliz com alguém, e a gente se fecha no nosso casulo. Aquele que quiser ganhar e preservar o seu coração vai perdê-lo. Permita-se abrir a alma, abrir o coração e doar a sua vida e compartilhar e se relacionar e dar chance ao amor, porque se você quiser preservar-se, você não vai viver. Foi Gandhi quem disse certa vez que os navios, eles estão seguros no porto. Mas não foi para isso que eles foram construídos. A sua vida pode parecer segura, fechada aí onde você está. Tem gente que chega na igreja às vezes magoado, ferido, vindo de outra igreja, vindo de uma experiência traumática de abuso espiritual, e tem muito acontecendo nas igrejas evangélicas, e a pessoa chega e diz assim: não, eu não vou me envolver com nada, eu não quero me meter, eu quero ficar só sentadinha aqui no meu cantinho. Irmãos, você tem dons, talentos, você tem coisas a realizar e a fazer, e às vezes a gente faz isso na empresa, no trabalho, a gente vai se frustrando, se decepcionando, e a gente faz assim: não, eu vou fazer o meu aqui, e eu não me envolvo mais com nada, não quero dor de cabeça, eu quero só chegar às 7 horas, sair às 4, entregar o que eu tenho que fazer e está tudo bem. Mas quem tenta preservar a vida, perdê-la. É preciso se arriscar, é preciso se envolver, é preciso se dar, é preciso se doar, é preciso disponibilizar os talentos e dons que você tem, porque quem enterra os seus talentos, quem sepulta os seus talentos, o Senhor diz: ah, servo infiel. E a parábola dos talentos diz: e ele tira daquele que tinha 1 talento e dá para aquele que já tinha 10, porque o Senhor diz assim: porque foste fiel no pouco, meu servo, sobre o muito te colocarei. Então, se você quiser ganhar a vida, você precisa doar-se e se entregar. Cristãos que evitam compromisso para não se desgastar, acabam espiritualmente mortos. Pessoas que evitam relacionamentos para se proteger, acabam solitárias e infelizes. Então, a vida pode trazer decepções. Você pode se decepcionar de novo? Pode. Você pode se ferir de novo? Pode. Você pode se magoar de novo? Pode. Mas faz parte do processo de viver. Vá ser feliz. E viver significa correr riscos. Viver significa correr riscos. Numa linguagem bem popular, significa dar a cara a tapa, sabe? E dizer: não, eu estou aqui, Deus me fez para que eu faça diferença no mundo, e não para eu ficar num casulo escondido, tentando evitar sofrimentos, dores, embates, decepções, mágoas. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quinta coisa, estou correndo, viu? Bota o verso de novo, 24, para mim. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Este é o grande paradoxo do cristianismo. Perder é ganhar. Morrer é viver.
Dar é receber. O Evangelho tem algumas palavras, muito melhor é dar do que receber. Onde? A lógica me diz o contrário, mas o Evangelho diz muito melhor é dar do que receber. Muito melhor é perder para ganhar. Muito melhor é morrer. Porque morrendo, já dizia a oração de São Francisco, né? Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Tem gente que fica de cabelo em pé quando eu cito São Francisco, Santo Agostinho, né? Citei Gonzaguinha agora aqui no começo do sermão. Sabe por que eu cito, irmãos? Primeiro que estes homens todos fazem parte da nossa história cristã. São heróis da nossa caminhada de fé. Ainda que sejam tratados desta forma pela Igreja Romana, Agostinho, Francisco de Assis, são personagens com quem nós temos muito que aprender. E quando eu cito às vezes autores e populares, Paulo cita os poetas gregos no texto. Há vários textos da Bíblia onde Paulo está citando poetas da Grécia, e você lê e diz assim, nossa, é a palavra de Deus, e Paulo está citando poetas, está citando filósofos. Eu me apego ao texto do Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: Jesus Cristo é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, mesmo aqueles que estão distantes da nossa fé e que nada conhecem a respeito das nossas crenças, são capazes de serem canais de manifestação de beleza e poesia que nos apontam para Deus. Por isso que quando me perguntam sobre esse negócio de crente pode ouvir música secular ou não pode ouvir, só pode ouvir música evangélica, eu digo que só tem 2 tipos de música, já disse isso aqui recentemente. Existe a música de Deus e a música do diabo. As boas são de Deus, as ruins são do diabo. E você escolhe. Perder é ganhar. Isso é a conversão verdadeira. É morrer para o pecado. É morrer para a autojustificação. É morrer para experimentar a 6ª e última coisa. Bota o verso para mim. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E aqui que está a grande diferença entre a nossa fé e o pensamento estoico, por exemplo. Porque Jesus Cristo não aponta a resignação, a resiliência, o sofrimento, o abrir mão, a entrega, a dor, como o caminho para a elevação espiritual. Não, Jesus Cristo está dizendo, tem gente que acha, olha só, eu vou explicar isso dando um exemplo. Tem gente que acha que os mártires do cristianismo eram pessoas sem ambição. Sabe, o cara abriu mão da vida, o cara abriu mão da família, o cara abriu mão da sua felicidade para se dedicar a Jesus e depois foi morto. Alguns foram apedrejados, outros foram queimados vivos. A história de meninas cristãs que foram colocadas nuas em cima de chapas quentes, incandescentes e fritaram vivas em cima daquelas chapas no martírio e na perseguição do século II da igreja. E aí você diz assim, essas pessoas não têm ambição. Não, elas têm muita ambição, uma ambição que é para além das coisas materiais, uma ambição que trata as coisas deste século, deste tempo, como sendo muito pequenas diante daquilo que Deus tem. O apóstolo Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Nós não abrimos mão porque não temos ambição, nós não abrimos mão das coisas porque não temos
desejo de conquistar muitas coisas. Ao contrário, nós abrimos mão porque somos ambiciosos, e por sermos ambiciosos, os tesouros deste mundo são pequenos demais diante do que Deus tem para nos oferecer. E esta é a diferença do estoicismo para o cristianismo. Porque numa primeira vista, os dois parecem falar de renúncia, de domínio próprio, de autocontrole, de desapego. Isso faz parte do estoicismo, tanto quanto faz parte do cristianismo. Mas o verso 4, ele aponta que nós estamos caminhando com objetivos diferentes. Enquanto no estoicismo o problema do eu tem a ver com controlar o eu pela razão, o ideal estoico, como diria Sêneca, ou diria Epicleto, o ideal estoico é você controlar o eu, ter autossuficiência, domínio emocional, independência interior. O cristianismo vai mais fundo. Ele não fala apenas das paixões do próprio eu. O homem não significa que ser cristão é apenas controlar o eu, mas fazer morrer o eu. É crucificar o eu. Não é disciplinar o eu. É renunciar o eu. Jesus é muito mais radical do que Epicleto, do que Sêneca. Uma outra diferença é o caminho do autodomínio e da rendição. No estoicismo, significa que o estoico é aquele que fortalece a vontade, que suporta a dor, que torna-se imperturbável diante de qualquer situação. Ele é extremamente resiliente, mas o homem permanece no centro e no controle da sua história, apenas mais disciplinado. No cristianismo, Jesus diz assim: você terá que ter coragem de perder o controle, de abandonar-se em Deus. Não é você sacrificar as coisas, mas dizendo, não, mas está tudo sob controle, está tudo... Não, é você não saber fazer a menor ideia onde isso vai dar, e ainda assim você confiar em Deus. Caleb está lá glorificando a Jesus, lá com a Priscila. Pentecostal ele, Priscila. Não é autocontrole para a autopreservação, mas entrega, dependência e rendição completa a Cristo. Usando as palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, o cristianismo não é autoaperfeiçoamento como o estoicismo. O cristianismo é autoabandono em Deus. E é difícil você abrir mão do controle que você quer ter sobre a tua vida. É difícil você abrir mão do controle que você quer ter sobre o teu futuro. O estoicismo trabalha a negação a partir da razão. A motivação é filosófica, viver de acordo com a natureza, alinhar-se ao logos, ou seja, a razão universal, é impessoal. No cristianismo, é relação. Jesus diz, é perder a vida por minha causa. Veja, não é abrir mão porque você quer investir num propósito maior da sua vida. Jesus diz, não é abrir mão por minha causa. É morrer por minha causa, é se entregar para servir a Jesus. Não é por equilíbrio interior, não é por virtude abstrata, mas é por ter relacionamento com Cristo. A grande diferença é que no estoicismo você aprende a lidar consigo mesmo, com as suas emoções, com as suas pulsões e ter absoluto controle sobre quem você é. No cristianismo significa você morrer e crucificar tudo isso para ter relacionamento com Jesus e Jesus assumir o controle da sua vida. Não sou eu mais quem vivo, diz Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é cristianismo. O cristianismo é relacional, não é racional.
E a última coisa, no estoicismo, a procura é por autossuficiência. Eu me disciplinei ao ponto de não precisar mais de nada exterior para me fazer feliz. Então, o meu autocontrole me torna senhor da minha razão e das minhas emoções. No cristianismo, significa que eu crucifiquei todas as coisas, não para ter controle sobre a minha própria razão e felicidade, mas porque Jesus é aquilo que preenche todos os espaços da minha alma e Ele me faz feliz. E Deus se torna o sentido da minha vida. E Deus se torna aquilo que me completa. O Senhor, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, se o Senhor é meu pastor, se Ele é aquele que me alimenta, não existe mais nada nesta vida do que eu tenha necessidade. Se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-o. O chamado hoje é: negue-se, tome a cruz, siga Jesus e perca para ganhar. E que Deus abençoe você em nome de Jesus.